Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa reflexão da catequese, livro de Gênesis, no capítulo 10, do capítulo 2, então capítulo 2, do versículo 10 a 17. Nosso 11º encontro. Vamos dar uma olhada no texto e depois nós vamos refleti-lo. Então, a partir do capítulo 2, versículo 10. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O primeiro chama-se Fison, é aquele que rodeia toda a terra de Évila, onde existe ouro. E o ouro dessa terra é puro, e nela se encontram também o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Geon. Ele rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio chama-se Tigre e corre pelo oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Javé Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden, para que o cultivasse e guardasse. E Javé Deus ordenou ao homem: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, com certeza você morrerá. Então, esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Um rio saía de Éden para regar o jardim, o pomar, e de lá se dividia em 4 braços. Este rio se dividia em 4 partes. Existe um rio central e 4 braços. O rio saía de Éden, depois dali se dividia em 4. O nome do primeiro rio chama-se Fison. É aquele que rodeia toda a terra de Évila, onde existe ouro. Versículo 12. E o ouro dessa terra é puro, e nela se encontra o bidélio e a pedra ônix. Provavelmente, o rio que se fala aqui é o rio Nilo. A palavra hebraica Fison significa inundar. O que fazia o rio Nilo quando na época das cheias. E quem escreve esta história é Moisés, isto é, o livro do Pentateuco, Gênesis também, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, é atribuído a Moisés. A primeira experiência de Moisés é no Egito, no Nilo, rio Nilo. Segundo a tradição, Moisés viveu 40 anos no Egito. O livro do Gênesis era atribuído a Moisés, como também os outros livros do Pentateuco. O Nilo é colocado em primeiro lugar. A área de Évila está no sudeste da Arábia. Évila significa uma zona desértica, de areia. O ouro dessa região é puríssimo. E existe também o ônix e o bidélio, uma espécie de pérola, mas também pode se referir a uma resina aromática, cheiro semelhante à mirra. É uma região rica de minerais, ouro, pedras preciosas e aromas. Versículo 13. O segundo rio chama-se Geon. Ele rodeia toda a terra de Cush. Geon se encontrava na Etiópia, terra rica em ouro.
versículo 4a e 4b. O terceiro rio chama-se Tigre e corre pelo oriente da Síria, isto é, o leste. O quarto é o rio Eufrates. Com os rios Tigre e Eufrates, nós estamos na Mesopotâmia. O autor está explicando aos leitores do livro do Gênesis que todas estas zonas correspondem à Síria da sua época. O rio Tigre corria do Oriente. O que tem a Oriente, a leste? O jardim, o pomar. Do Oriente tinha este rio Tigre. Quando na Sagrada Escritura fala do grande rio, se refere quase exclusivamente ao rio Eufrates. Jamais se refere ao Nilo. Versículo 15. Javé Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivasse e guardasse. Aqui um dos nomes de Deus se une à tradição javista, que chama Deus Javé, e a tradição eloísta, que chama Deus Elohim. Então diz, Javé é Deus, Javé Elohim. É a expressão. Os nomes aqui vêm unidos. O Senhor Deus toma o ser humano, isto é, o ser terrestre, que vem de Adamá, terra, barro, e o coloca no pomar de Éden. Deve o homem cuidar e guardar o jardim de Éden. Guardá-lo não no sentido de protegê-lo de ataques e invasão, não. Mas porque o objetivo do homem, Adão, era de tomar conta, de administrar o jardim de Deus. Nós hoje somos chamados a cuidar, de agir pelo reino de Deus. O que Adão fazia já na sua época, antes de pecar, é aquilo que estamos procurando fazer na terra, no estado atual. Cuidar, guardar. O conceito de tomar conta do jardim do Éden é um conceito importante, pois aquele solo que estava ali, se deveria trabalhar. Mas o que significa Adão cultivar o jardim de Deus, se dentro do jardim do Éden tudo já estava preparado à disposição do ser humano? Lembremos que Adão foi tirado de Adamá, terra. No momento em que Deus disse que o homem deve cuidar de Adamá, a terra, significa que ele deve também ter cuidado de si mesmo, que é formado também de Adamá. Porque a matéria-prima do ser humano é Adamá. O homem deve cuidar de si mesmo de modo digno. E ao cuidar de si mesmo, ter o mesmo cuidado do jardim de Deus, o Éden. Cuidar de si para cuidar daquilo que é de Deus. Significa que se o homem não ama a si mesmo, não pode amar nada mais, nenhuma coisa alguma. Se você não se cuida, de você mesmo, não vai cuidar das coisas de Deus, Éden. Eis porque a alusão de ter cuidado da terra, da mar, de cultivá-la e guardá-la, é o homem, Adão, que deve cuidar de cultivar a si mesmo, e ao cultivar e cuidar a si mesmo, cuidar daquilo que é de Deus, o Éden, o paraíso, de modo tal a ser idôneo para cuidar e cultivar das coisas de Deus. Aquele homem que não sabe administrar sua casa, não pode então cuidar das ovelhas do Senhor. O homem vem colocado no jardim para guardá-lo e cultivá-lo, depois de trabalhar a si mesmo, de ter cuidado de si mesmo, a fim de que ele possa, sim,
aproximar de Deus. E Deus coloca uma ordem ao ser humano. É o primeiro mitzvah, primeiro mandamento. Deus não está dando um conselho, mas está dando um mandamento, um mitzvah. Versículo 16, 17. Primeiro mitzvah, mandamento. E Javé ordenou ao homem: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, com certeza você morrerá. O homem é livre para comer o fruto da árvore da vida e todos os outros frutos que estão no jardim. O fruto da árvore da vida não vem excluído ao homem. Ainda não vem proibida ao ser humano comer da árvore da vida. Isso vai ser proibido depois do pecado. Pois não faz parte do programa de vida a proibição da árvore da vida. Somente depois do pecado. A única árvore proibida que não se pode comer é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se deve estar longe da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não se pode comer, pois no dia em que comer desta árvore, o homem morrerá. A expressão certa é morrerá com certeza. O fato de estar proibido, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, significa que, ao comer, o homem vai ter o processo de envelhecimento, tendo início a que ele vai morrer. Ele vai envelhecer e morrer. Uma morte lenta. Visto que a Escritura fala de 900 anos, significa uma morte lenta. A árvore da vida não é proibida, é permitida. Pois o ser humano vive graças à árvore da vida. No Novo Testamento, a árvore da vida é a cruz e o seu fruto é Jesus. Se quiser continuar a viver, se deve comer a árvore da vida. Mas se comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, então morrerá com certeza. Envelhecerá devagar e morrerá. A morte será certa. Mas quando o homem peca, desobedece, por causa de um só homem, a morte entra no mundo. A morte entra quando o homem desobedece. Deus disse: se deve afastar dessa árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não se deve comê-lo, nem se aproximar da árvore, nem tampouco comê-lo. Comer o fruto. Primeiro, Adão. Adão é o que é da terra, feito de Adamá, lodo. Segundo, ele pode comer de toda a árvore do jardim, inclusive da árvore da vida. Terceiro, quando comer da árvore do bem e do mal, que lhe foi proibida, o homem envelhecerá e morrerá na certa. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai ser vetado ao homem comer da árvore da vida. Ele deve seguir o processo agora do envelhecimento e morte. Assim, todos que vêm depois de Adão, por causa da sua desobediência, sofrem as consequências de sua morte. Pois nos foi vedado a árvore da vida. Quinto, o pecado de Adão, a desobediência, de ter comido da árvore do bem e do mal, significa que o ser humano não cuidou de si mesmo no jardim. E a sua decisão, isto é,
fez com que toda a obra da criação sofresse as consequências de sua escolha. Carregamos essa realidade, né, de que nos foi vedado comer da árvore da vida. Estamos num processo de envelhecimento e morte. Pecado de origem, onde a escolha, o não guardar a terra, não guardar a si mesmo, trouxe a consequência quando não se obedeceu ao primeiro mitzvah, ao primeiro mandamento. A terra, né, Adamá, que deu origem a Adão, sendo contaminada, isto é, o ser humano não guardando a terra, porque não guardou a si mesmo, também a terra, como o homem, sofrerão as consequências da escolha de Adão. Na nova economia, a árvore da salvação é a cruz, que trouxe o fruto da imortalidade, Jesus, vencedor do envelhecimento e da morte. Estar longe e não se aproximar. Adão tinha que estar longe e não se podia aproximar da árvore do conhecimento do bem e do mal. É melhor contemplar de longe, diante de um desejo vago, de uma tentação. Mas o fato de estar longe ajuda a pessoa a não ser fortemente tentada. No momento em que aproximamos da tentação, ela age logo com sua força. Se não se quer queimar, é melhor não se aproximar do fogo. Estar afastado, não se aproximar, não nutrir daquilo que nos foi proibido. A tentação atrai aqueles que se aproximam do objeto do seu desejo. Deus está colocando no coração do ser humano a ética moral, o livre-arbítrio. Se vem dado o mandamento, existe a possibilidade de transgredi-lo. Eis porque existe a lei. A lei existe para colocar ordem, no lugar onde existe desordem. A Torá existe não para dizer ao homem o que pode fazer, o que não pode fazer, privando o homem de algum prazer. A lei é protetiva. A lei coloca às claras todos os nossos erros. Assim, a Torá nos ajuda a entender em que coisa não devemos nos enganar. A Torá não é um código que te impõe o que deve ou não fazer. A lei não é destrutiva, mas a lei é produtiva. A lei foi dada, é dom. Deus não doou um peso aos seres humanos, mas dá um conjunto de instrução, observando o povo a guardar, a vida. Se observar a lei, viverá. Se não observar a lei, morrerá. Isso significa, a lei não faz morrer, mas coloca em evidência qual é o problema, a escolha do homem. É a escolha que faz morrer. A lei adverte. Assim, quando individuamos nossos erros, então podemos discernir o que é certo e errado, como nos curvar e nos afastar da morte. A Torá, a lei, é um dom divino. Depois vamos continuar o versículo 18. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.